Olá, eu sou o Paulo Riga do Tecnoblog e este aqui é o Zenfone 4. A quarta geração de Zenfones chegou ao mercado brasileiro e o principal representante da família é o Zenfone 4, sem nenhum sufixo no nome. Para esse ano, a Asus trouxe uma câmera dupla, deu uma atenção especial para a interface e até criou uma versão mais poderosa, com processador mais potente para bater quase de frente com os topos de linha. Será que a Asus finalmente acertou no software? A câmera com grande angular entrega boas fotos? E esse Snapdragon 660, é tudo isso que estão falando? Senta aí que eu conto nos próximos minutos. Como eu disse no vídeo de primeiras impressões, o Zenfone 4 é um Zenfone 3 evoluído. Ele tem o mesmo design com bordas de metal, traseira de vidro, mas ele refina alguns pontos importantes. Não existe mais nenhum calombo na região da câmera traseira, o leitor de impressões digitais foi pra frente, que é um posicionamento mais interessante porque ele fica sempre disponível. Os botões capacitivos finalmente são retroiluminados, eu nem imaginava que esse momento chegaria um dia. E a Asus diminuiu as bordas laterais, deixando o aparelho mais compacto. Mas ainda é um trambolinho, é um pouco mais agradável de segurar que o Zenfone 3, mas continua mais largo que um Galaxy Note 8, por exemplo, mesmo tendo uma tela bem menor. É uma pena que a Asus ainda não tenha investido em um design com aproveitamento de espaço melhor. As bordas de cima e de baixo são estranhamente grandes, e é um smartphone com design que vai envelhecer muito rápido. O Zenfone 5, se é que ele vai se chamar assim, porque já existiu um Zenfone 5, provavelmente vai ser bem diferente do Zenfone 4. A traseira de vidro tem os pontos positivos e negativos. A Asus tem esses círculos concêntricos que dão um efeito de reflexo muito bonito, é quase uma marca registrada da Asus, e a aderência na mão é boa. Muita gente não concorda, mas pra mim, vidro na mão tem uma pegada bem mais segura que metal. Eu não sei por qual motivo, tanto o Zenfone 3 quanto o Zenfone 4 são extremamente escorregadios em superfícies, então se a mesa estiver um pouquinho desnivelada, ele pode andar de fininho e desmoronar no chão. Não é uma característica inerente ao vidro, alguns aparelhos têm esse problema, como o Quantum Go, que era um sabão, mas o Galaxy S8, por exemplo, não tem, ele é bem seguro na mesa. De qualquer forma, algo muito bacana do Zenfone 4 é que a Asus manda uma capinha já na caixa para proteger o aparelho. É uma capa bem simples, transparente, de silicone, mas que encaixa muito bem e é um belo mimo para os desastrados de plantão. Só para terminar a questão do design, eu não sei por qual motivo, a Asus ainda não colocou resistência contra a água. Talvez isso não seja um fator decisivo de compra, mas é muito bom que tenha, porque quando um copo de suco virar em cima do seu smartphone, seus batimentos cardíacos não vão subir tanto assim. Falando da tela, a gente tem um painel IPS LCD de 5 polegadas e meia com resolução de 1920 por 1080 pixels. O destaque dessa tela com certeza é o brilho, que é bem forte, realmente no nível de um smartphone topo de linha. Não fica devendo nada nesse ponto, dá pra ver o display em qualquer condição de iluminação. O ângulo de visão é bem amplo, não é perfeito, mas é suficiente para todo mundo. As cores são equilibradas e o contraste é ok. O branco é muito bom, mas o preto poderia ser um pouco mais preto. Isso mesmo considerando que é uma tela LCD e não AMOLED. A LG, por exemplo, tem telas LCD notavelmente melhores na linha G. Se alguém me perguntasse qual é a maior mudança do Zenfone 3 para o Zenfone 4, não seria hardware, nem design, nem câmera. Com certeza eu responderia que é o software. Para mim, o software sempre foi o calcanhar de Aquiles da Asus. Na época do Zenfone 5 e 6, que foram os primeiros a chegar no Brasil, o software não era bom, mas praticamente ninguém tinha software bom, então dava para relevar naquela época. Com o tempo, a Samsung evoluiu, a LG evoluiu, o Motorola evoluiu, outras fabricantes menores também melhoraram seus softwares, e a Asus ficou meio parada no tempo, com uma interface muito carregada, cheia de cores que não faziam sentido e muita porcaria pré-instalada. O Zenfone 2, o Zenfone Zoom foram o ápice, era realmente muito ruim. No Zenfone 4, eu vejo uma interface mais evoluída. Ainda tem os recursos úteis da ZenUI, como bloqueio de apps por senha, gravação de chamadas, atalhos personalizáveis e algumas ferramentas úteis, como o gerenciador de arquivos, que pra mim ainda é o melhor gerenciador de arquivos nativo, mas os apps desnecessários, notavelmente o ZenCircle, que era uma cópia do Instagram, ele foi removido, tinha um app de chat da Asus que ninguém usava, também foi embora, e não tem mais bloatware, né? Não tem mais lixo pré-instalado, tem basicamente as ferramentas da Asus, os apps do Google, que são obrigatórios, e o trio do Facebook, que são o Facebook, Messenger e Instagram, que você provavelmente instalaria de qualquer forma.
mas ainda tem os resquícios do que eu chamo de padrão ASUS de qualidade. Por algum motivo, a qualidade da tradução para o português é muito ruim. Vários erros que eu apontei no Zenfone Zoom, no Zenfone 3, no Zenfone 3 Zoom foram corrigidos, mas ainda tem muita coisa sobrando, o que é meio assustador. A gente tem erros primários que vão fazer aniversário de 2 anos. E não é muito difícil encontrar esses erros. Basta acessar alguma tela, algum recurso que a ASUS desenvolveu ou modificou. Então você vai lá nas configurações de ponto de acesso Wi-Fi, tem as opções, começa com após 5 minutos, aí tem após 10 minutos, aí do nada vira depois de 20 minutos. Nas configurações de brilho tem lá a opção escuro e depois luz. O que é um brilho-luz? Obviamente o certo aqui seria claro. Na seleção de fonte tem um bug bizarro, que ele mostra a fonte padrão e depois mostra um monte de caracteres de um idioma que eu não conheço. Você vai nas configurações de áudio, tem um adicionar fones de ouvido. E o diariamente com acento e o diariamente continuam lá no gerenciador de notificações. Enfim, tem vários outros problemas que não vale a pena ficar gastando muito tempo falando deles. É óbvio que eu tenho um olho mais treinado, eu sou um editor, trabalho com texto, mas são erros tão absurdos que, de certa forma, eu vejo isso como um desrespeito, não só com a língua portuguesa, mas com todo mundo que compra os produtos da marca no Brasil. O software melhorou? Melhorou pra caramba, mas ainda é ASUS. Vamos pro ponto que a ASUS mais destaca no Zenfone 4, que é a câmera. Na frente a gente tem uma câmera de 8 megapixels que tira boas fotos com um nível de detalhes realmente muito bom e um recurso bacana que é o modo retrato. É aquele modo que desfoca o fundo da imagem dando um efeito mais profissional. É um efeito via software, ele não tem um sensor auxiliar para medir profundidade, mas o resultado é muito bom. Só tem um problema aqui que é uma falha no pós-processamento da imagem, meu braço simplesmente fica azul. Meu médico com certeza ficaria bastante preocupado. De qualquer forma, é algo que pode ser perfeitamente corrigido com uma atualização. Na traseira são duas câmeras, uma normal de 12 megapixels com abertura f/1,8 e uma segunda de 8 megapixels que tem uma lente grande angular de abertura f/2,2. Eu gosto muito dessa combinação de normal com grande angular porque é algo que não é possível via software. Um zoom de 2 vezes, por mais que você tenha perda de qualidade, dá pra simplesmente esticar e cortar. Com uma grande angular, não tem como fazer isso, né? Falando primeiro da lente principal, ela tira ótimas fotos em qualquer condição de iluminação. As cores são equilibradas, o alcance dinâmico é bom e o nível de ruído é baixo. Mesmo em ambientes noturnos, a saturação continua excelente e a nitidez é muito boa. A fraqueza fica na grande angular, que não é tão boa quanto a principal. Aliás, ela é significativamente inferior. Como ela tem uma abertura menor e um sensor pior, eu não esperava que ela tirasse fotos noturnas tão boas quanto a câmera principal. Mas com certeza eu não esperava algo tão ruim. A definição vai embora e o ruído aparece com bastante vontade. Mesmo em condições perfeitas de iluminação, dá para notar um ruído bastante desagradável e uma mistura de falta de nitidez com filtro de sharpening, o que acaba gerando um efeito aquarela, típico de uma câmera inferior. Quem tiver um olho mais treinado para fotografia vai notar uma leve aberração cromática lateral que vai se intensificando nas bordas, mas nada muito grave. É uma câmera ok para compartilhar no Instagram, no Facebook, mas se você exige um pouco mais de qualidade, ela fica devendo um pouco sim. Em resumo, a gente tem uma câmera frontal acima da média, apesar do problema do pós-processamento, uma câmera traseira principal acima da média e uma câmera traseira grande angular que não é tão boa, mas que com certeza abre novas possibilidades de composição. O Zenfone 4 foi lançado no mundo com duas versões, uma com processador Snapdragon 630 e uma com Snapdragon 660. Apesar do número ser parecido, eles são chips bem diferentes. O Snapdragon 630 é aquele processador que equiparia o intermediário Premium Common. Ele entrega um ótimo desempenho no dia a dia, é suficiente para praticamente todo mundo, só vai ficar decepcionando um pouco em games mais pesados. Já o Snapdragon 660 é quase um topo de linha. Ele pega o bom desempenho da série 800 e junta com a eficiência energética da série 600. E o resultado é um processador muito bom, mas que não gasta tanta energia. Eu testei a versão com o Snapdragon 660 e 6 GB de RAM e realmente o desempenho é sensacional. O Zenfone 4 ficou bastante fluido, tudo abre com uma rapidez muito grande e vários jogos que não rodariam muito bem no Snapdragon 625 ou 630 passam a funcionar no 660. Falando em números, para quem gosta de benchmark, o Snapdragon 660 tem um desempenho de CPU quase o mesmo do Snapdragon 820, que foi o topo de linha da geração passada. A GPU, que é uma Adreno 512, ela é significativamente inferior, cerca de
30%, 40% pior que uma Adreno 530, por exemplo, mas que ainda vai servir para qualquer jogo atual. Combinado com ótimo desempenho, a gente tem uma bateria que rende até o final do dia. Ela é um pouquinho acima da média, tem capacidade de 3.300 mAh e, de fato, isso se traduziu em uma boa autonomia para o dia a dia. Nos meus dias de teste, tirando o aparelho da tomada às 9, navegando na web por 2 horas, ouvindo música por streaming por 2 horas também no 4G, sempre com brilho no automático, eu sempre cheguei em casa às 10 da noite com algo entre 40% e 50% de bateria. É uma marca muito boa que vai ser suficiente para quase todos os usuários. O Zenfone 4 mostra a evolução da ASUS como fabricante de smartphones. Nesses 4 anos, a empresa melhorou bastante a qualidade dos aparelhos. Nos Zenfones anteriores, sempre tinha algum ponto negativo muito claro. Nas 2 primeiras gerações, que tinham um chip da Intel, a bateria simplesmente não dava conta do recado. No Zenfone 3, o hardware ficou muito bom, mas o software ainda ficava atrás da concorrência. No Zenfone 4, a ASUS trouxe um smartphone bastante refinado. O design tá bacana, o hardware tá bem equilibrado, a tela é boa. O software ainda precisa melhorar, especialmente a questão dos erros primários de português. Isso dá uma sensação de desleixo muito grande, mas a ZenUI não é mais uma interface terrível. E a ASUS aprendeu a não colocar mais bloatware. A grande questão do Zenfone 4 é que ele fica numa faixa de preço meio ingrata, né? Os smartphones da ASUS não costumam desvalorizar muito com o tempo. Eles já chegam com um preço mais agressivo logo no lançamento. Lembrando sempre que tem uma forma mais barata de comprar seu smartphone. A extensão do Tecnoblog para Chrome tem um módulo testador de cupons que testa automaticamente milhares de cupons quando você estiver finalizando sua compra numa loja online, e ela aplica o maior desconto possível. O link para instalar tá aqui na descrição do vídeo e no card aqui em cima. Na faixa do Zenfone 4, especialmente desse modelo com o Snapdragon 660, ele bate de frente com os topos de linha da geração passada e até com os topos de linha desse ano. O Galaxy S8, por exemplo, já tem aparecido por R$ 2.600 em promoções no varejo. E aí quando você compara com esses topos de linha, você vê que a bateria do Zenfone 4 é melhor, o desempenho no dia a dia não fica devendo, mas ele vai ter uma performance em jogos inferior, uma tela um pouco pior e uma câmera boa, mas não tão rápida e consistente. Para quem presta atenção no design, quando a gente compara com o G6 ou um S8, o Zenfone 4 também fica atrás. Vale a pena? Eu acho que sim. A ASUS entregou um conjunto muito bom, um smartphone rápido, com uma tela boa, uma câmera que abre possibilidades de enquadramento, uma bateria que dura e finalmente um software minimamente decente. Fica claro que a ASUS aprendeu bastante nesses 4 anos, o aparelho realmente ficou muito bom. Esse foi o review do Zenfone 4, todos os detalhes você confere na análise completa lá no Tecnoblog. Se você gostou do vídeo, dê um joinha para ajudar a divulgar e se inscreva no canal para acompanhar novos vídeos. Sempre tem coisa nova aqui. Até a próxima, tchau, tchau.